do meu amigo Mateus. Você pode aplaudir o Senhor se você vai ver o Mateus? Mateus é filho do Rincon, né, meu amigo Marcos. Uma pessoa muito boa, nascido e criado juntamente comigo, nesses futebol aí, nesses breves, antigamente aí, né, e hoje, pela misericórdia, nós servindo ao Senhor juntamente, um com o outro, né? Inferno que se cuide, verdade? Estamos aí, em nome de São Jesus, né, para servir ao Senhor com alegria. Queridos, faz presente aqui também meu amigo Diego, da igreja Folha de Vida, uma igreja bem grandona ali, cara, 2.000 pessoas brincando, né, gente? É lá na... Como da rua? Ptolomeu. Tem as 3 pontes. Aí você indo daqui para cá, a última rua esquerda. Ali a igreja do Diego, uma bênção também. Tá juntamente comigo também o bispo Sebastião, uma bênção. Um homem que aprendi a amar, respeitar, um grande homem de Deus, tem uma vida notada, né? Queridos, eu sou casado, tenho 2 filhos, João Miguel, de 8 anos, era de 7, olha o pai do Sassá, querido, né? E a Maria Cecília, de 11 anos, né? E minha esposa está grávida de terceiro. Estou botando o apelido de Jacó. Eu não sei porquê, mas estou botando o meu apelido de Jacó, né? Meu lema é: 1 é pouco, 2 é bom e 3 é ainda melhor. Pegou, né, visão, né? Então 3 é ainda melhor. Minha esposa está lá, deixou um abraço na igreja. A irmã também está, o filho está, meu filho está. Interessante, foi igual eu, né? A mais velha, depois o menino. E a menina também é a Zoe, não é isso? Deus abençoe. Você pode aplaudir o Senhor pela vida da Zoe e pela vida da Ana Laura, querido, meu amigão ali, desde sua vez, outro barbeiro, nós não competimos, ele tem os dele, eu tenho o meu, é uma bênção. Dele ser uma bênção também, né? O amigo Railson também, que foi um dos que fez o sul, rapaz, tá chique, todo mundo daqui é chique, né? Que maravilha, não só aqui não, os irmãos que vieram comigo aqui mesmo. Queridos, eu sou da igreja Cara de Leão, projeto Vida Nova. Alguns aqui conhecem, né, por ver, outros que vocês foram lá, uma bênção também, é o mesmo estilo daqui, uma bênção. Meu pastor é o pastor Marcelo Lopes e Nolita Lopes. Presta bem atenção aqui em mim. Queridos, eu não gosto de sair, vou falar algo aqui, vocês vão entender. Eu não gosto de sair antes de avisar o meu pastor. Haja vista que os dias de culto lá são domingo, eu já falei com vocês, dia de quarta-feira. Então eu fiz o seguinte, por eu estar sempre ministrando por aí fora, eu falei, pastor, vou fazer o seguinte, toda vez eu tenho que te ligar, fazer o seguinte, quando for dia de quarta-feira, dia de domingo, eu aviso o Senhor, peço a sua autorização, o Senhor me abençoando, eu estou saindo debaixo de bênção. Eu falo ao Senhor, amém? Amém. Os demais dias, então eu não preciso avisar o Senhor. Toda vez tem que ligar e falar, amém, está debaixo de bênção. E eu estou hoje aqui, sem precisar avisar Ele hoje, porque Ele já me liberou os dias que não são dias de culto. Então eu estou debaixo de uma autoridade espiritual. Eu entendo que vocês aqui também têm esse entendimento. Por quê? Porque, queridos, a palavra de Deus diz que toda autoridade, Mateus, ela é constituída por Deus. E quando nós somos contra a autoridade, nós somos contra o próprio Deus que a constituiu. Quantos me fiz entender? É, por exemplo, o seu pastor Marcelo, a pastora Rosana, é a autoridade estabelecida nesse tempo sobre a sua vida. Aí você não obedece à autoridade que Deus levantou. É como se você tivesse não obedecendo o próprio Deus que a constituiu, porque foi Ele que levantou. Me fez entender? E desde já eu quero fazer uma pergunta para vocês que eu sempre faço. Eu sei que vocês são bons de Bíblia, e eu quero fazer essa pergunta a vocês. Quantos aqui sabem por que foi Josué? Presta bastante atenção. Quantos aqui sabem por que foi Josué o sucessor de Moisés? A Elisa já até riu. É Eline, né? Mas eu vou chamar de Elisa. Ah, viu? Todo mundo olhou para mim achando que eu me enganei. Não, foi esse. As gêmeas, foi esse. Por que foi Josué o sucessor de Moisés? Você sabe? E eu vou fazer uma aplicação sobre a sua vida a respeito da autoridade espiritual. Josué capítulo 1 vai falar o seguinte: e sucedeu que logo após a morte de Moisés,
o Senhor Deus de Israel se apresenta a quem? A Josué, servo do Senhor e servo de Moisés. Josué serviu o Deus de Israel por toda a sua vida, porém a Moisés, Josué serviu durante 40 anos. Talvez tenha algumas pessoas que devem estar se perguntando: Pedro, o que você está querendo dizer a respeito disso? Falando do teu pastor, falando da pastora, do pastor Marcelo. Porque Josué serviu Moisés durante 40 anos. Moisés subiu um monte, ele subiu um monte. Moisés não descia do monte, ele estava ali. Moisés entrava lá dentro, ele estava. Por que você está falando isso, Pedro? Vou fazer uma aplicação, você vai entender que eu estou dizendo isso. Porque nós estamos, queridos, Mifa Church, estamos vivendo num tempo onde muita gente quer ser um Moisés, um líder maior, porém nunca foi o Josué, um líder menor. No reino existe algo simples, não simplório. Pedro, o que é? Vou te explicar. Aquele que não serve, não serve. Quem é o teu pastor? Quem é a autoridade sobre a sua vida, ao qual o Senhor levantou para esse tempo? Obedecê-lo, submetê-lo, cuidar, zelar pelos vossos pastores, vai fazer toda a diferença na sua vida e no seu ministério. A carta aos Hebreus, no seu capítulo 13, verso 17, vai dizer assim: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a ele. Por quê? Porque velam por vossa alma, ao qual hão de dar conta por cada uma delas. Vai chegar um grande dia que o pastor Marcelo de vocês, assim como o meu, vai estar perante o Senhor e vai falar assim: cadê o fulano? Cadê o ciclano? Eu te dei vidas para você cuidar. E tem gente aí querendo ter um carro, título de pastor. Você é pastor muito bom, sabe a responsabilidade que tem sobre a vida de vocês. Obedeçando, isso vai fazer a diferença na sua vida e no seu ministério. Amém? Agora, eu fui convidado pelo Mateus e peço a vocês que abram a sua Bíblia em Mateus também. Evangelho de Jesus, conforme escreveu o evangelista Mateus, seu capítulo é de número 16. O seu verso é de número 13. Queridos, eu quero louvar o Senhor. Somente Ele é digno de glória, digno de honra. Nós só somos um instrumento nas mãos dele. Um instrumento nada é, mas sim aquele que usa o instrumento. Você quer um exemplo? Eu vou te dar. Qual o seu nome? Oi? Cauã. Para de tocar, por favor. Para. Não precisa ligar. Olha o som. Cadê o som? Cadê a glória do instrumento? Agora vai lá você, Cauã. Um instrumento sem aquele que usa, nada faz. Um instrumento sem aquele que usa, nada faz. Está ali parado, não serve para nada. Ele só vai ter uma serventia, só vai servir quando alguém for lá e colocar. Então nós somos servos do Senhor. Nós nada somos, mas o Senhor é tudo. E nós só ministramos, louvamos, pregamos, cultuamos, e Ele nos usa, porque Ele é digno de ser adorado. É o perfeito usando o imperfeito que somos nós. Entende? Então vamos lá, todo mundo achou? E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os filhos, presta atenção, quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram, uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias, e um dos profetas. Disse-lhe ele: e vós, e vocês, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus
Jesus respondendo disse: bem-aventurado és tu, Simão Barjão, porque não foi a carne nem o sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou aos seus discípulos que ninguém dissesse que ele era o Cristo. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém, padecer muito dos anciãos e dos principais, dos sacerdotes, dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando a parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, porque me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Você pode glorificar o Senhor com essa palavra? Glória a Deus, aleluia. Querido, que tema maravilhoso o Mateus falou comigo lá no salão. Pedro, teve esse aqui, olha aí. Caramba, Mateus, que legal, que tema maravilhoso. Quem é Jesus? Já se fez essa pergunta? Quem é Jesus? Quem é o Jesus da sua vida? Querido, esse texto, toda vez que nós lemos um texto, é necessário ler o contexto. André, que Deus abençoe, André, que sua esposa, sua prima, Deus abençoe, o Ravi. Toda vez que nós lemos um texto, é necessário nós lermos um contexto. Pedro, o que é um contexto? Contexto é tudo aquilo que vem antes e tudo aquilo que vem depois do texto ao qual você leu. Existem dois tipos de contexto: contexto imediato e contexto remoto, também conhecido como contexto amplo. Vou te dar um exemplo. O que é o contexto imediato? Contexto imediato, você lê Jesus sendo crucificado. Contexto imediato, você vai ler um pouquinho antes, algumas páginas, ou uma página antes, você vai entender a causa da crucificação. Porém, o contexto remoto, ou contexto amplo, que é mais distante, você vai em Isaías, quando vai dizer assim, ó: porque ele foi traspassado ou ferido pelas nossas transgressões e moído por nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, sobre suas pisaduras fomos sarados. Isaías, o profeta, está falando de alguém que vai ser moído por você. Você, sem ler isso, vai falar: de quem que ele está falando? Ao ler Jesus sendo crucificado e entregando sua vida e dizer que está consumado, você vai entender o contexto remoto ou amplo. Lá embaixo, anos, séculos, era esse profeta Isaías que estava falando acerca de Jesus Cristo. Aqui o contexto imediato é que Jesus acaba no capítulo 16, na verdade antes, no capítulo 15 e 20, de Tiro e Sidom, onde uma mulher cananeia, lembra disso? Fala: Senhor, cura minha filha, que ela está terrivelmente demoniada. Jesus fala: não é isso que eu pegar os pães dos filhos e dar os pães comigo. A mulher cheia de fé, né? Você poder fazer uma inferência para você poder entender e falar: não, mas uma migalha rola. Jesus fala: nossa, que fé é essa? Vai lá, seja conforme a sua fé, seja conforme o que você quer. Sai de Tiro e Sidom, vai até a Galileia, lá num deserto. Quando fala deserto também, querido, na Bíblia não está falando só de dunas de areia. Deserto também é área que não tem casa, não tem moradia. Isso também é deserto. Jesus vai e multiplica os pães e peixes, porque a multidão estava 3 dias com fome, ouvindo palavras, Jesus curando, transformando, dando um outro alimento sem ser um físico, mas dando um alimento espiritual. E Jesus fala: pois estou com compaixão dessa multidão. Tem alguma coisa para comer aí? Aí o discípulo fala: não, tem aqui 7 pães, não, 5 pães, aqui já é outro. Tem 7 pães e alguns peixinhos. Jesus traz, multiplica para 4.000 pessoas. Todo mundo se alimenta. Jesus sai até daqui e vai para a região de Magdala, onde é natural Maria Madalena. E ao chegar, se encontra com alguns fariseus que começam a pedir a ele um sinal. Jesus puxa a orelha do fariseu, que o povo grato ao povo fariseu. Homens que eram conhecedores da palavra, mas não acreditavam em nada. Sabe quando a pessoa estuda muito? Teve uma pessoa que falou para mim: Mateus, rapaz, depois que eu fiz seminário, estudei muito, peguei a Bíblia, está aqui para me estudar.
Eu fiz seminário, estudei 4 anos direto. E eu amo a palavra de Deus todo dia examino as Escrituras. Isso é da pessoa, fariseu. E Jesus começa a repreender que eles estão pedindo um sinal. Jesus chega para ele e fala assim: vocês conseguem ver quando na tarde o dia está bonito? Você fala, amanhã o tempo vai estar bom. Mas se o tempo amanhã amanhecer com vermelho no céu, você fala, vai vir chuva, vai vir tempestade. Aí Jesus fala, vocês conseguem discernir o físico, mas não conseguem discernir o que é o espiritual? Aí começa a falar para os seus discípulos: acautelai-vos do fermento dos fariseus. Fermento aponta para o pecado. Pedro, qual é o fermento do fariseu? É a incredulidade. Jesus acaba de realizar muitos milagres, ainda assim eles não acreditaram em Jesus. Jesus começa a repreender e fala para os seus discípulos: acautelai da incredulidade, do fermento dos fariseus. Jesus entra no mar e vai para o norte da Galileia, às margens de Hermon, em Cesareia de Filipe. Cesareia de Filipe, ela ficava situada, uma região idólatra. A verdade é que as pessoas eram muito idólatras, pessoas que pagão mesmo, E Jesus vai até ali e começa a fazer uma pergunta para os discípulos. Tem esse nome de Cesareia de Filipe, porque o tetrarca Filipe, irmão de Herodes, Antipas, filho de Herodes o Grande, só irmão de pai, mas não irmão de mãe, ao qual ele bota Cesareia, porque dá ali uma homenagem a Tibério César. Aí por isso dá esse nome de Cesareia. E Jesus ali faz uma pergunta para os discípulos, assim, quem dizem os homens, outras versões dizem, o povo, quem diz o povo ou quem diz homens ser o filho do homem? E eles falam assim para Jesus: tem gente dizendo aí que o Senhor é João Batista, tem gente também dizendo que o Senhor é Elias, há quem diga que o Senhor é Jeremias, tem outro, e tem outros que dizem que o Senhor é um dos profetas. Repare que ele usa João Batista. Olha que interessante, olha o que é o Evangelho. Aquele que preparou o caminho. Quem foi João Batista? Filho de Elizabeth, que é o qual você está falando, que é isso? Filho de Elizabeth? Sim, porque Isabel significa Elizabeth, é a mesma coisa. Filho de Isabel, com quem? Com Zacarias. Um homem que preparou o caminho para Jesus e falava assim: meus lindos, vem cá, tá tudo certo, que bom, vem cá, o reino, o caminho é esse, a porta é larga, é isso que ele falava. Um profeta que falava: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Um homem que vira para Herodes e fala: você está saindo com a irmã de Filipe, ajeita a sua vida. Um homem ao qual não tem medo de perder a cabeça numa bandeja por amor ao Evangelho. Um homem ao qual diz: eu sou a voz do que clama no deserto. Ele não é o que clama, ele é a voz do que clama. É por isso que quando corta a cabeça dele, a voz continua ecoando: arrependei-vos, se convertei, porque ele é só voz do que clama. O que clama morreu, se entregou, ressuscitou e está aqui nessa noite. Aleluia! Deus, aleluia! Esse é o que clama. João Batista era a voz perdeu, mas o que clama continua aqui clamando. Ele levanta outra voz, Aleluia! a saber, eu como arauto nessa noite para falar sobre a sua vida. Arrependei-vos. Você. E a palavra vai relatar que fala também que ele é conhecido como Elias. Opa, outro profeta que prega contra o pecado. Agora imagina você. Aí quem diz aí, ô Mateus, Pedro, Mateus, estão confundindo você aí com o João Batista. Que honra é essa? Estão confundindo você com Elias. Isso que honra. Elias era aquele que pregava contra Jezabel, contra o Deus Baal, que não tinha medo também de
nada, a não ser uma mulher depois chamada Jezabel. Mulher complicada, né? Mulher quando depois. E eles entram numa caverna e ficam desesperados, depois de orar, cair fogo do céu, matar 850, porque 400 de Baal e 450 de Aserá. Daqui a pouco a mulher fala, amanhã por esse horário, está morto, ele está fora com a cabeça fora do corpo, ele entra e tem depressão. Só ficou eu como profeta, ficou não. Elias, você é o mais conhecido, senhor não? Você está achando que só ficou você como profeta? Tem 7 mil ainda que não é conhecido você, que não sai na cartaz, mas está o joelho dobrado, buscando a presença. Está achando que só tem gente? Tem gente oculta que está buscando, está agora o fogo está descendo do céu. Mas também Jeremias, outro que ficou 42 anos pregando contra o pecado. Aí vai falar assim, mas também estou falando que o Senhor é um dos profetas. Qual? Não sei. Um dos profetas. Aí Jesus vira para ele e fala assim, tá bom, eu perguntei por eles. Agora eu pergunto para vocês. E vocês? E vós? Quem vós dizer que eu sou? Por que ele fala? Ele usa a expressão. Quem os filhos dos homens? Quem os homens dizem que o filho do homem é? Ele poderia ter falado. Quem diz o povo que eu sou? Quem eu sou? Mas ele não fala quem eu sou. Ele fala quem o filho do homem é. Mas para direcionar os discípulos, ele fala. Quem dizem? E vós? Quem diz que eu sou? Por que o eu sou ele usa para os discípulos? Porque eu sou é algo mais íntimo. Eu sou está apontando para o mesmo Deus que falou com Moisés na sarça. Lembra de Êxodo no seu capítulo 3? Moisés está apacentando as ovelhas de seu genro, do seu sogro, Jetro. E ele vai até o monte do Horebe e lá passa deserto. E ali ele vê uma sarça pegando fogo, lembra disso? Eu ainda estou no texto aqui, estou falando do eu sou. Vê a sarça pegando fogo, e ao ver a sarça pegando fogo, o anjo do Senhor, com a letra maiúscula, aponta para Cristo, vocês que estudaram vão entender que é isso, aparece no meio da sarça, e a sarça pegava fogo, mas não se consumia. Moisés fala, eu vou olhar para lá para poder ver que fenômeno é esse, vou me virar para ver, porque a sarça seca, a sarça é uma árvore, no deserto pegar fogo é natural, agora o fogo não consumia e é algo miraculoso, é algo diferenciado. O que chamava a atenção de Moisés não é a sarça pegar fogo, é que quando a sarça pegava fogo, não consumia, porque o fogo de Deus é diferente. Nós que somos árvores, assim, uma sarça, ele está dentro de nós, na pessoa do Espírito Santo, te enche de fogo e o fogo não te consome, não te mata, o fogo só glorifica a Ele pela sua vida. O fogo só te acende ao ponto de você entregar o fogo para outras pessoas. Aleluia. E queridos, interessante aqui fala assim, Moisés fala assim, ele fala para Moisés, fala o seguinte, vai até lá o povo do Egito, eu escutei o clamor dos filhos de Israel, e eu desci para poder livrar. Você vai lá agora, e vai chegar lá, vai libertar o povo da escravidão. Eu sou o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Mas ele fala, Senhor, tá bom, mas o negócio é o seguinte, eu preciso dar um nome. Sabe por quê? No Egito tinha nome de vários deuses, né? Agora, quando o povo perguntar, Deus me enviou, eu preciso falar o seu nome. Qual é o seu nome, Senhor? Fala o seu nome aí, para poder falar com o teu povo. Deus fulano de tal me enviou. Aí Deus fala assim, Moisés, só fala só o seguinte para ele, eu sou o que sou. Só diz o seguinte, Moisés, o eu sou enviou a voz. Mas Senhor, eu sou não é um nome. Eu sou não é um nome. O eu é um pronome, né, que está dando sentido a um sujeito para uma frase. O eu e o sou. O sou é uma conjugação ao qual vai dar o nome para um ser. Deus fala, eu sou quem? Eu sou não é um nome, eu sou Deus, tá? Deus não é nome, Deus é título. O que é um título? O título é algo dado para você se referir a alguém. Por exemplo, o presidente. Qual é o nome do presidente atual hoje? Ladrão, Luiz, perdão.
Perdão, qual é o nome do presidente hoje? Luiz Inácio Lula da Silva. Se alguém chegar e falar, qual o seu nome? Ah, meu nome é presidente. É presidente? Não. Está dando, presidente é um título dado a uma pessoa. Deus não é um nome, Deus é um título dado a alguém que atribui um poder. Por exemplo, existem vários tipos de Deus. Deus Moloque, a deusa está, a Será. Existem vários tipos de Deus. Deus Baal. Só que no Deus, um Deus com letra minúscula. Quando se refere ao nosso Deus, é com letra maiúscula. Então Deus não é um nome. Deus é um título dado a alguém que tem todo o poder. Qual é o nome dele? Não sei. Moisés fala, eu sou. Ele fala, Moisés diz que eu sou enviou. Senhor, eu sou quem? Eu sou, não é nome, me fala. Senhor, eu sou o quê? Eu sou aquele que te cura de uma depressão. Eu sou aquele que te cura de uma ansiedade. Aleluia. Eu sou aquele que te cura da frustração. Glória a Deus. Eu sou aquele que te cura da doença. Aleluia. Eu sou aquele que tira a sua alma que está indo para o inferno e te faz morar na glória comigo. Aleluia. Para todos. Oh, glória a Eu Deus. sou. Aleluia. Aleluia. É por isso que ele usa essa expressão, Railson. Eu sou. Aí Jesus, para usar para os discípulos, ele fala assim, e vós? Quem vós dizer ser o filho do homem? Ele fala isso? Não, ele fala, e vós? Quem vós dizer que eu sou? Porque para discípulo tem que ser mais íntimo. Aí todo mundo fica aí, silêncio. Por quê? Porque não adianta dizer que está andando com Cristo, ser discípulo, se não conhece Ele verdadeiramente. Meu Deus. Glória a Deus. Aí todo mundo fica calado, Mateus. Fala, quem dizem que eu sou? Vós, quem vocês dizem que eu sou? Todo mundo fica, os 12. 12 discípulos. Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Tomé, Mateus, Bartolomeu, Tiago Menor, Simão Zelote, Judas Tadeu, Judas Iscariote. Os 12 estão calados. Mas tem alguém falando, quer saber? Eu recebi do alto. Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Ele fala, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas foi o meu. Essa expressão Bar, vocês possivelmente devem saber. Bar significa filho. Lembra? Bartimeu, filho de Timeu. Bar Abás, filho do pai. Bar Abá, filho do pai. Bar Jonas, filho de Jonas. Bar, filho de Jonas, filho de Jonas. Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, que não foi nem a carne, nem o sangue que te revelou, mas foi o meu Pai que está nos céus. Aí imagina, aí ele fala assim, ó, e te digo mais, tem uma coisa aí, te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Tem pessoas que têm um entendimento, possivelmente católico, que acham que por Jesus ter falado isso, acham que o Pedro é o primeiro Papa, é o cara da igreja. Já ouviu essa expressão? Minha avó falava muito, São Pedro, que calor é esse? São Pedro abre a torneira do céu para cá e manda, ou então quando está chovendo muito, lembra disso aí? Você lembra? Mas eu digo, fecha a torneira do céu, São Pedro, achando que Pedro, por Jesus ter falado a chave, ele é o máximo, ele é o maior. Só que Pedro, ele fala, tu és Pedro. Pedro, no original, no grego, que o Novo Testamento, os 27 do Novo Testamento é no grego, os 39 do Antigo são no hebraico, a língua hebraica. Isso veio pela Septuaginta, eu não vou entrar nisso, é muito detalhe, é muito tempo. Mas Pedro significa Petros. O que é Petros? É pequena rocha, rocha fragmentada, rocha tirada de outra rocha, rocha fragmentada. Então Pedro, vocês sabem que é Petros, rocha fragmentada. Jesus fala, tu és Pedro, Petros, rocha fragmentada, que não dá para fazer nada. Aí ele fala assim, ó, e sobre esta pedra, que no grego é Petra, Petra é rocha fundamental, é rocha inabalável. Repare que Pedro, Jesus fala que ele é rocha expulsada, rocha, fragmento de rocha, mas pedra, ele fala, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Ele está falando que Pedro é o cara? Pedro, ele está falando o seguinte, tu és Pedro, e sobre esta
Pedro, sim ou não? Vocês têm que falar assim: Pedro, essa Bíblia sua é linda, porque ela está no meu. Você não pode usar a palavra esta, porque ela não está em seu poder, ela está no meu. Então o correto de você falar é falar assim: Pedro, essa Bíblia é linda. Agora, se eu falar: Mateus, presta atenção nessa Bíblia, eu estou falando errado. Eu preciso falar: Mateus, esta Bíblia é linda. Então repare que Jesus Cristo fala assim: ó, tu és Pedro, e sobre esta, ele está falando dele, esta pedra sou eu edificarei a minha igreja, Pedro, que é você. Aí ele vira e fala assim: ó, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Contra quem? Contra a igreja do Senhor. O grande problema é que nós vivemos num tempo achando que o inferno está crescendo, e não está. Sabe por quê? Porque a porta não anda, a porta fica parada, mas a igreja avança, arruma a porta, mete o pé, pega a palavra, vai evangelizando, vai continuando. Aleluia! Glória a Deus! Porta não anda, querido, porta fica parada. É por isso que ele fala: as portas do inferno não prevalecerão. Ele está dizendo: a porta não vai andar, a porta vai ficar parada. Mas você, Pedro, você, Mateus, você, Andrei, mete o pé na porta, prega Jesus, diz a palavra, prega a verdade. Aleluia! O nome do Senhor será glorificado através da tua vida. Aleluia! Glória a Deus! Isso é a palavra. E nós vivemos num tempo onde gente quer meter o pé na porta e outros querem só olhar para a porta. Ah, vou não. Querem pregar mensagens coach, mensagem que vai acariciar. Olha para mim, o pecador precisa ser confrontado. Jesus, ele amava o pecador, porém não amava o pecado. A palavra que transforma, a Bíblia vai falar sobre João Batista. Lucas, no seu capítulo 4, verso capítulo 3, vai dizer que João Batista apareceu, querido, no deserto pregando a palavra. Oh, genuína, Pedro, arrepender-te, pois, seja batizado aí, para a remissão do pecado. Jesus, eu nunca vi Jesus pregando para agradar ninguém, mas eu vi Jesus pregando para salvar. E a mensagem que tem que ser dita é a mensagem que transforma. Primeira carta aos Coríntios, no seu capítulo 1, versículo 18: porque a palavra da cruz ela é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Aleluia! No verso 22, Paulo continua dizendo: porque os judeus pedem um sinal, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. A mensagem que transforma, a mensagem que liberta, é transformação. Pedro diz no seu capítulo 3 de Atos dos Apóstolos: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Jesus deixou uma porta, querida, aberta, e a porta ainda não fechou. Mateus, no seu capítulo 25, vai falar sobre as 10 virtudes. 5 prudentes, lembra? E 5 loucas. Pessoas que dizem ser, que são as loucas e não são. E outros que dizem ser, por quê? 5 aponta para o ministério, lembra disso? Efésios, seu capítulo 4, versículo 11, vai falar que uns é dado para apóstolos, outros é dado para profetas, outros é para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres. Repare que eu tenho 5 prudentes de exército. Eu tenho profeta, apóstolo, que faz a sua função de apóstolo. Eu tenho um profeta que profetiza conforme a palavra. Eu tenho evangelista que evangeliza. Eu tenho pastores que pastoreiam. E eu tenho também que do mestre que ensina. E as loucas, 5 prudentes, você falou. Me fala as loucas, fala. São 5 loucas que apóstolos que dizem ser e não são. Profetas que dizem ser profeta, mas não prega de acordo com a palavra. É o profeta do Pix, faz o Pix aí que eu prego para você, que eu falo para você, que está botando um preço daquilo que não é dele. Eu vou pregar se você dá 3 mil. Um dia eu fui pegar no congresso, lá em Campo Roxo, no 49, acabou o culto, o pastor me chamou e falou: filho, vem cá, quanto que tu me
tem pregador na igreja? Eu falei, pastor, não cobro R$1. Ele olhou para mim e falou, o quê? Tem pregador assim? Eu falei, tem, eu sou um desses. Meu Deus, rapaz, o homem se espantou porque eu falei que eu não cobrava. Para você ver a podridão que está. Para alguns, mas tem profetas que fazem acordo. Aleluia. Evangelista que se dizem ser não evangeliza ninguém. Pastores que se dizem ser pastores, mas só quer pegar lã da ovelha. E mestres que se dizem ser mestres e não ensinam ninguém. Estamos vivendo um tempo onde Jesus falou que as portas do inferno não vão prevalecer. Mas com quem não vai prevalecer? Com aquele que se diz conhecer Jesus e não conhece? A mensagem, eu falei para vocês, a mensagem da cruz é a mensagem que transforma. É a palavra genuína. Tem gente subindo ao altar, não pega nem Bíblia. Eu vou lá muito porque eu quero, pastor, falar. Deus fala comigo hoje lá. Igreja de revelação. Já reparou a igreja de revelação? Repara. Igreja da palavra. Esses dias eu fui pregar numa festividade, de uma campanha. A igreja lotada. Me deram o tema, mulher samaritana. Amém. Falou sobre mulher samaritana. Comecei a ministrar sobre a mulher samaritana. Na parte que eu falei, que na parte que Jesus ia falando, se você conhecesse o dom de Deus, você pediria água, você pediria, eu te daria água. A mulher não entendia nada, Jesus estava falando palavra, ela não entendia nada. Quando Jesus falou assim, vai lá e chama teu marido. Ela não tem marido lá. Você falou a verdade, teve 5 que você tem agora, não é teu. Ela, veja que és profeta. A mulher só percebeu que é profeta quando Jesus revela algo da vida. Se revelar a palavra, falar da palavra não é profeta. Eu consigo compreender que profecia é de Deus, acabei de vos falar. Efésios capítulo 4, verso 1, sobre a profecia. 2 de Pedro 1,21, que a profecia não produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falam inspirados pelo Espírito Santo. É profecia. Só que tem gente que não quer ministrar a palavra. Vivemos num tempo, Mateus, onde pessoas sobem, se dizem conhecer Jesus. Quem é Jesus para você? Jesus é tudo para mim. Nem abre a Bíblia para poder ler, esquecendo que a palavra é a verdade. O que transforma é a palavra. Jesus, em sua oração, João capítulo 7, 17, 17, vai dizer: santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Isaías 55, 10. Assim como desce do céu a chuva e a neve desce do céu e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, e dá semente ao semeador e pão ao que come. Assim será toda palavra que sair da minha boca. Ela nunca tornará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo que a enviei. O que transforma você, querido, é a palavra. O que te sustenta é a palavra. Salmo 119, no verso 9 vai falar: como purificará o mancebo jovem você do seu caminho, observando conforme a tua palavra. É ela que transforma, ela que cura, ela que liberta. Aí você pode dizer: eu conheço Jesus, só que não se aprofunda nada. Não adianta dizer que conhece Jesus e não ter um encontro íntimo com Ele, porque é necessário ter um diálogo. Você na oração, você fala. Tem gente que fala, né? Mas não quer deixar outro falar. Eu sou assim. Eu sou que fala do início da manhã. Legal. Daqui a pouco passa meia hora, já começa. Meu pai fala: ih, rapaz, esqueci o café no fogo. Aí você na oração fala. Deus está só, estou te ouvindo, Aí agora ele fala assim: deixa eu falar contigo. Depois. Ele quer falar contigo, nada? Palavra. Sabe, querido, muitas vezes nós dizemos que conhecemos a Deus, mas de fato, Ele conhece você. Mateus falou aqui, Ele conhece você, porque Ele diz na sua palavra, diz assim: ó, Senhor, no teu nome eu creio. Bom, palavra do conhecimento, não da ciência, não da sabedoria, perdão, sabedoria Sofia. Senhor,
no teu nome eu expulsei o demônio. Dom de discernimento, discernir o Espírito. Senhor, no teu nome eu profetizei. Dom de profecia. Aí Jesus disse que isso vai acontecer, isso é escatologia. Ele falou que naquele grande dia vai acontecer isso. Escatologia, vai acontecer no futuro. Ele disse que ele vai chegar assim: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. É um pecado repetitivo. É um pecado inofensivo. Querido, se o pecado que você cometer não doer mais, veja seus conceitos, que talvez isso seja uma iniquidade. O pecado, querido, na verdade eu não vou usar uma colocação, você vai entender. O pecado, ele não precisa ser, mas caso aconteça, ele precisa ser um acidente de percurso. Pedro, que é um acidente de percurso, você pega o teu carro. Mateus, eu vou ali, vai ajeitar o carro dele tudo bonitinho, vou fazer uma viagem, Pedro, lá para São Paulo. Mateus, Deus abençoe, Deus te guarda. Só que o carro dele está com o pneu todo ruim, o motor está ruim, ele não ajeita nada, ele quer fazer uma viagem. Ele, no meio do caminho, vai dar ruim, vai dar. Aí ele vai, coloca o pneu, coloca o macarrão, daqui a pouco anda mais 200 km, 50 ou menos. Furou de novo, vai cola outro. Furou de novo, cola outro. O Mateus está sabendo que ali é o erro dele, sim ou não? Porque ele está entendendo que o carro estava ruim, não estava próprio para andar. Agora, se ele deixou o carro dele tudo lindão, pronto para poder andar, e ele vai, e o pneu fura no meio do caminho, ali acabou de acontecer um acidente de percurso. Ele vai ajeitar, se colocar tudo no lugar e vai embora de novo. Você vai errar, sabe por quê? Porque a natureza pecaminosa está em Adão. Eu costumo dizer que é o kit Adão, está em nós, tem nada. Vai acontecer, só que o pecado não te governa mais. Quando você erra, quando você peca, Deus olha do céu e não olha você não, ele vê o sangue sobre a sua vida. Mateus aceitou a meu filho. Eu não posso fazer nada, sabe por quê? Porque a primeira carta de João, no seu capítulo 4, versículo 10 diz: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e entregou seu Filho para a propiciação dos nossos pecados. Cristo morreu por você, querido. Agora, Ele te conhece, sabe quem você é. Agora, seja sincero, será que você conhece a Ele? Porque Pedro logo após se sente: caraca, a revelação maneira dos 12, 11 não entendeu, eu entendi. Deus fala para ninguém não, que eu sou um Cristo não, ainda não, eu acho. Daqui a pouco Pedro vem. Deus fala: deixa eu ver cá, ajuda todo mundo aqui, os 12, ó, agora eu preciso ir para Jerusalém. Lá você entrega na mão dos sacerdotes, na mão dos fariseus, dos escribas. E eu vou ser morto, mas tem um porém: ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Pega Jesus, não, vem, Senhor, faz isso não, cara, que negócio é esse? Que negócio de morrer dele não. Mas eu vou para trás de mim, Satanás. Porque você não compreende as coisas de Deus. Você me serve de escândalo. Gente, que loucura é essa? Pedro acabou de ser usado por Deus. O próprio Cristo falou: foi o meu Pai que te revelou. Agora Pedro vai e ele fala: para trás de mim, Satanás. Se você não perceber, você pode ser usado por Deus todo o tempo, mas se não vigiar, o diabo pode te usar. Aí, eu estou falando da Bíblia. Pedro se deixou ser usado também pelo inimigo. Pedro se deixou o homem que foi usado por Deus, ao qual Cristo falou que a igreja está fundada, o que ele ligar na terra será ligado no céu. Não está falando propriamente com Pedro. Pedro, você ora não, Pedro está representando eu e você, a igreja. Que você ligar na terra, Pedro, a igreja que está aqui, Nifa, será ligado, se realmente se for igreja de verdade. Mas quem é Jesus para você? Quem é Cristo? O que Ele representa para você? Cristo é o Cordeiro que se entregou. Cristo é o tabernáculo. Quem é Jesus?
é o seu melhor amigo, ao qual ele diz: ninguém tem amor maior do que esse, de dar a sua vida por seus amigos. Quem é Jesus? Jesus é aquele que o próprio Deus falou que vai surgir, um que vai pisar, esmagar a cabeça da serpente. Quem é Jesus? Jesus é a raiz de Davi. Glória a Deus, aleluia. Quem é Jesus? Jesus é aquele que te cura da depressão. Jesus é aquele que te cura da ansiedade. Jesus é aquele que te livra das drogas, se assim você me deixar permitir. Jesus é aquele que te transforma. Jesus é aquele que te liberta. Jesus é aquele que irá vir buscar a sua igreja. Aleluia. A pergunta que não quer calar: você é igreja? Você é conhecido por Jesus? Meu Deus. Se não é, Jesus está te dando uma oportunidade de hoje reconhecer Ele como Salvador e se entregar totalmente para Ele. Talvez você se encontra afastado da presença de Deus e quer voltar para Cristo. Ele quer te dar salvação hoje. Ele quer te libertar, Ele quer te curar. Ele quer escrever o teu nome no livro da vida. E se você que está pensando em se afastar, por causa de algum homem que magoou, algum líder que magoou, porque nós somos seres humanos, às vezes entristecendo, deixa eu te falar, Jesus não te magoou. Quando nós se afastamos da presença de Deus, nós não vamos sair da igreja porque o pastor me deixou triste. Vou sair da igreja porque o Deus me deixou triste, o Mateus me deixou triste. Você está culpando a Deus, que não tem nada a ver com o que o Mateus te entristeceu, que é um homem, querendo abandonar tudo e seguir uma vida de pecado. Gálatas, no seu capítulo 2, versículo 18, vai dizer: porque se eu torno a edificar aquilo que eu destruí, constituo-me a mim mesmo transgressor. Cristo quer te libertar. E agora que é necessário que você olhe para frente. Se tiver de dar um passo para trás, é para ganhar impulso e ir para mais longe. Não recue, não olhe para trás. Jesus tem um plano ainda brilhante na sua vida. Aleluia. Glória. Ele quer restaurar o teu ministério, quer restaurar o teu casamento. Não olhe para trás. Filipenses 3,13. Irmãos, vai dizer irmãos, na verdade não 3,13, na verdade é o Filipenses 3,15. Vai dizer que nós não devemos olhar para trás, mas olhar para onde? Para o alvo, que é Cristo. A nossa vida, querida, a tua vida está diante da mão do Senhor. Nós estamos vivendo um tempo onde tudo está sendo permitido, desde que não seja pecado, amém. Mas se for, querido, a palavra não compara com o pecado. A palavra sempre será essa: libertação, transformação, cura, arrepender. Sabe o que vai te levar para o céu? Está falando que é você errar, e como eu te falei, isso é natural. Mas o que não vai te levar para o céu é você não ter uma vida diante da presença de Deus. Se coloque de pé em nome de Jesus. Não quero passar muito tempo, passei um pouco. Você possa ter nessa noite ter o entendimento. Cristo é aquele que te liberta. E sabe, interessante é que às vezes, Mateus, uma palavra um pouco mais direcionada, né? Que às vezes mexe em nós. Alguns dizem assim, eu já ouvi essa frase muito, Mateus, também: a verdade dói. Já ouviu essa? Quando já ouviu essa? A verdade dói, quando já ouviu? A verdade dói, segundo a Bíblia,
da palavra, que é a verdade não dói, a verdade liberta, a verdade transforma, a verdade cura, a verdade restaura. Essa é a verdade. E talvez, né, eu sempre digo isso, que algumas pessoas falam assim: poxa, nós queremos uma palavra de consolo. Uma palavra de consolo aí para a sua vida. Primeira carta aos Tessalonicenses, seu capítulo 4, verso 16. Mesmo o Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Estaremos para sempre com o Senhor. Olha o verso 18. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Que palavra? Acabei de falar. Que você vai morar no céu, na glória. Essa tem que ser a palavra de consolação do crente. Que você vai morar na glória, vai estar sempre, para sempre com o Senhor. Ele vai voltar e vai buscar você, que é a igreja. Você que é conhecido por Ele. Glória a Deus, aleluia. Se tiver alguém aqui em nome de Jesus que se encontra afastado do Senhor Jesus, e hoje é a noite, você não veio aqui porque o Mateus te chamou, você não veio aqui porque o teu amiguinho te chamou, você veio aqui porque você ouviu a voz, o Espírito Santo te chamou, e você entendeu, porque quem convence o homem não sou eu, não é o Mateus, não é o pastor, quem convence o homem é o Espírito Santo. E a palavra de Deus para a tua vida hoje é: se ouvires a minha voz, não endureçais o vosso coração. Tem alguém que precisa de uma oração específica? Vem até aqui à frente, eu quero dar para você. Aleluia. Não tenha vergonha. Se tiver alguém precisando de uma oração específica sobre alguma coisa, alguma área, vem aqui que eu quero dar pela sua vida. Aleluia. Santo Deus. Santo. Ele está voltando, querido. Não se envergonhe, Senhor. Eu não sei como está a tua vida, mas o Senhor sabe. E talvez alguns de vocês tenham estado pensando assim: se eu for lá, minha menina vai ver o que vai ser. Se eu for lá, a fulana vai entender, ou o fulano vai falar: caramba, como é que vai ser amanhã? Deixa eu falar algo da tua vida. O teu amiguinho não te salva, a tua mãe não te salva, o pastor não te salva, mas Jesus Cristo te salva. Aleluia! Não se depois do Evangelho, não se depois de Cristo. Se você quer aceitar Jesus ou voltar para os braços do Pai, vem aqui à frente, eu vou orar pela tua vida. E a partir de hoje, a palavra diz que o teu nome será escrito no livro da vida. E se você permanecer fiel, de lá não será apagado. Aleluia! Se alguém quer vir na frente, vem cá, eu quero orar pela tua vida, não tenha vergonha. Glória a Deus! Todo mundo aqui é crente, né? Você sabe que você está te chamando. Você está ouvindo a voz dele dentro do ar, dentro de você. Só que às vezes, sabe qual é o problema? É que nós endurecemos o nosso coração demais. Vai chegar um grande tempo que a porta vai ser fechada. Eu falei aqui nas 10 vezes. Enquanto a porta estava aberta, elas não buscavam um azeite. Depois, quando elas foram comprar, ouviu a voz do noivo. De alguém que falava: lá vem o noivo vem aí. Elas acordaram. Por que elas acordaram quando alguém gritou: lá vem o noivo? Porque a voz, a palavra que acorda a igreja sempre será essa: Jesus está voltando. Alguém gritou: está vindo aí? Acordaram na hora. Por quê? Porque a mensagem que acorda a igreja é falar que Jesus está voltando. Quando elas foram comprar azeite,
site, mexi. Tá bom, vou fazer. Aí fiz, por quê? Porque eu entendo, Mateus, que as plataformas de estar uma benção. Mas tem gente que faz de maldição. Eu vou dar um exemplo. Eu sou um malfeitor. Aí o Mateus está aqui, eu pego uma faca, uma peixeira, uma faca. Fala aí, meu irmão, perdeu. Dá tua carteira, passa o celular. Mateus vai, passa essa carteira, passa o celular, tudo.